Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por esse momento, por esse culto. Rogamos as tuas bênçãos nessa hora, ó Pai, que venha ungir os lábios que vai falar e os ouvidos daqueles que ouvirão essa mensagem, Deus. Rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Vamos falar nessa noite sobre um assunto que é muito polêmico. Tem muita confusão sobre esse assunto no meio dos grupos que se diz da mensagem, que é sobre se o ministério do irmão Brana já foi concluído ou não. Se resta alguma coisa para ser feito esse ministério, se ele tem que voltar para terminar essa obra. Existem muitas questões, muitas divisões nos grupos sobre esse assunto. E um dos parágrafos que eles mais debatem é a brecha. Esse é o parágrafo 41, onde está escrito: é um parágrafo que as pessoas fazem muita confusão. A brecha 41. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Nas traduções antigas da voz original, da palavra original, estava escrito: o sétimo anjo estará no tempo da sua vinda. Aqui, na voz de Deus, está: esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. E continuando para a 42, nos revela o que é realmente essa escritura. No 42 está escrito exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem. Ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar pelo Espírito todos os mistérios de Deus. E restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos esses mistérios que buscou-se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito, está certo. É o que isso é.
Então, existem duas linhas principais sobre esse assunto. Uns falam que na segunda vinda de Cristo, o mão branca, o sétimo anjo, tem que estar na terra, por causa dessa escritura aqui. Na descida, né, desta vinda, o sétimo anjo estará na terra. E outro grupo, para rebater essa linha, diz que Cristo já voltou. Já se cumpriu a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sempre é assim, sempre tem duas linhas. Mas existe um centro nisto. Um centro, um caminho do centro. E a noiva anda por esse caminho, o caminho no centro da palavra. É igual o arminianismo. Né? Eles ensinam que a predestinação, que Deus escolheu um, né? Antes de começar, ele escolheu esse eu quero, esse não quero, esse eu quero, esse não quero. Isso seria injustiça da parte de Deus. Lá no começo do mundo ele escolheu, esse eu quero, esse não quero, esse eu quero, esse não. E veio o arminianismo, que é outra linha, que fala que não, né? Que Cristo morreu por todo mundo, né? Por todas as pessoas, e que Deus pode perder, a pessoa pode perder a salvação. Você pode ser salvo hoje, e se você não segurar a palavra, não segurar Cristo, você iria perder a sua salvação. Mas a palavra nos diz, na voz do sétimo anjo será revelado todos os mistérios. Então, o irmão Branham veio para isso, para revelar os mistérios da palavra de Deus. E sobre esse assunto ele nos diz o quê? Que nós estamos na mão de Cristo. E João 10 fala isso. Ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Porque o Pai que mais deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Como que Cristo vai salvar a pessoa hoje e vai perder daqui 1 ano, 10 anos? Deus estaria lutando contra ele mesmo? Não. Agora, também não é igual o arminianismo, o calvinismo ensina. Calvinismo, né? Então é calvinismo que ensina que Deus escolheu um e o outro não, escolheu um e o outro não, fez assim. Mas isso não seria justo. Então calvinismo, eu acho que falei a palavra errada no começo, não foi? Eu falei que havia duas linhas, né? Uma era calvinismo e a outra arminianismo. Eu falei isso, eu não lembro mais, mas isso é o certo. Calvinismo e arminianismo. O calvinismo acha que Deus escolheu um e não outro, ou seja, não há mais o que a pessoa fazer. A pessoa não tem escolha. Não pode escolher o certo ou o errado. Ela já foi ensinada para... Ela não tem escolha, ela não tem... Agora, o Mamãe vem e ensina que a predestinação é bíblica, e realmente é bíblica. Você encontra isso aí, né, em Atos 13. Todos ali que foram predestinados, elegidos por Deus, foram salvos naquele dia, naquela pregação. E também Efésios 1, fala isso, Efésios 1, versículo 3, 4, também fala sobre a predestinação. Hebreus também, nos fala, Hebreus 8 também nos fala que Deus nos predestinou. Só que a predestinação de Deus está baseada na sua presciência. Ele é onisciente, ele conhecia o futuro, o fim desde o começo. É por isso que Apocalipse 8, versículo 13, ou melhor, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse 17, versículo 8, nos fala que Deus colocou nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque ele sabia quem iria aceitar Cristo, quem iria aceitar a salvação, quem seria salvo e quem não seria. Então, gente, nós, em muitos assuntos, nós vemos sempre duas linhas, igual casamento e divórcio. Tem um grupo que fala que os dois, o homem e a mulher, podem casar novamente. E tem outro grupo que fala que não, que nem o homem nem a mulher não pode casar novamente. Mas não, né? Tem um centro ali
que o Umbanda veio e nos mostrou o centro, o caminho certo, o centro. E também sobre esse caminho, também tem um centro. Tem uma verdade. Então nós temos que encontrar esta verdade. O sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Por quê? Porque a palavra teria que vir ali. Agora, nós temos que entender, como está aqui na mensagem, o arrebatamento, em seu parágrafo 129, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esta obra, quem faz é Deus, é o Senhor. O Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, essa obra são três coisas. Você percebeu aqui? O Montblanc nos fala aí no parágrafo 129. Eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui. Aqui e agora. Nesse versículo. Não perca isto. Então presta atenção. As pessoas não parece que elas não percebem as coisas. Não prestam atenção nas coisas. É por isso que tem essa confusão toda. Porque as pessoas não prestam atenção nas coisas. Não lê a mensagem da forma que deve ser lida. Não perca isto. Está vendo agora? A palavra diz aqui, em segunda aos Tessalonicenses, que há três coisas, note, do versículo 13 ao 16. Há três coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Então você percebe o quê? Que esse versículo que quando fala, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, não quer dizer a segunda vinda, quer? Ele já veio então? Então nós estamos chegando aqui num ponto importante. Se três coisas têm que acontecer antes que o próprio Senhor venha, então essa descida aqui, o mesmo Senhor descerá do céu, nós temos que captar o que é então esse descerá do céu. Então, então, o que é isso? O mesmo Senhor descerá do céu. É isso que esses grupos aí pegam para ensinar que a nuvem foi a segunda vinda de Cristo. Não está ali? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido? Alarido não é a mensagem? Sim, é a mensagem. Então, como que o Senhor não desceu? Como que a segunda vinda do Senhor não se cumpriu? Se está ali no versículo... Versículo quanto que eu falei para vocês? Segundo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 16? Tenta deixar para mim, ver se é isso mesmo. Então, eles falam, não está ali que o meu Senhor do céu, o Senhor desceu do céu com alarido? Então a segunda vinda já se cumpriu, já começou a segunda vinda. O arrebatamento, outros falam que o arrebatamento já começou. Agora, se você prestar atenção nesse versículo e no que o Montblanc ensina, você vai ver que não. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, eu acho que é o versículo 16. Depois o 16 e 17, eu quero prestar atenção no que está falando aí. Porque aqui o Montblanc só... Eu estou aqui no 16 só. Então, gente, olha aqui. Presta atenção. O Montblanc manda prestar atenção. Presta atenção. Então não sai falando por aí, o Senhor voltou, a segunda vida começou, o arrebatamento começou. Mas como que o arrebatamento começou, gente? O arrebatamento é o rápido, quando nós saímos dessa terra. Como que a pessoa pode ter a capacidade de dizer que já começou o arrebatamento? Lê mais alto, por favor, se você achou. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, seremos
arrebatados. arrebatados Amém. juntamente com Juntamente. eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Entendeu isso? Depois que os mortos ressuscitarem, que cumpriu o alarido, a voz de arcanjo, depois seremos arrebatados. Depois vai acontecer o quê? O arrebatamento. Como que pode dizer que a pessoa falar que já começou o arrebatamento, gente? O arrebatamento é depois dessas coisas. Depois dessas coisas, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então vamos prestar atenção. É o que o profeta falou aqui. Eu quero que você note uma coisa, uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora note. A palavra diz aqui em 2 aos Tessalonicenses. Mas é o primeiro, não foi que você leu? Está vendo? O Mambrano errou aqui. Então você percebe o quê? Que aqui ele não estava, Deus não estava nele em plenitude, em carne humana nele aqui nesse momento. Porque Deus não erra. Então aqui nós vemos que Deus estava trazendo a palavra naquela forma de porção através do irmão Branham. A maioria da revelação de Deus veio ao irmão Branham em porção, estando o Espírito Santo nele em porção, não em plenitude. Em plenitude era quando ele discernia os pensamentos das pessoas e ele nem sabia o que ele falava naquele momento. Não havia erro algum, porque não era o irmão Branham falando, era Deus em carne humana. Por isso você tem que entender esse ministério. Mesmo o Senhor descerá do céu. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Daqui a pouco. O que é esse mesmo Senhor descerá do céu? O que é vinda e aparição? O que é isso? Vinda, o Mambrano fala vinda e aparição. São duas coisas distintas. É isso que as pessoas não conseguem compreender. O que é vinda? A vinda do Filho do Homem. Porque às vezes o Mambrano usa a palavra várias vezes, chamando de vinda do Filho do Homem. Esse tempo agora que Deus veio através do William Branham, ele chama de vinda do Filho do Homem. E usa também a palavra vinda do Filho do Homem para falar da segunda vinda. E também usa a palavra vinda do Filho do Homem para falar terceira vinda. Parece confuso, não parece? E ele também usa a aparição para falar às vezes desse ministério aqui. Mas às vezes, o Mambrano usa a palavra aparição para falar da segunda vinda. Então, as pessoas acham confuso, mas isso não é confuso. É confuso para aqueles que Satanás cegou o entendimento. Mas para o eleito, aquele que tem o coração aberto para Deus e sua palavra, isso não é confuso. Porque você vai entender, né, como está aqui nesta... Deixa eu terminar aqui. Depois eu vou ler outras mensagens. São muitas mensagens, então talvez não vai dar para terminar esse assunto hoje. Né? Então estaremos terminando domingo que vem. Hoje é o Dia das Mães. De manhã nós já falamos sobre esse assunto, né? Sobre o Dia das Mães. Esse comércio que eles fazem nesse dia. E o Mambrano nos fala que o Dia das Mães é todos os dias, né? 365 dias e noites por ano é o Dia da Mãe. Então, em vez de você dar um presente ou dar uma flor para sua mãe, o Mambrano fala que seria melhor você conversar com ela, dialogar com ela, dar um abraço, um beijo. É isso, né? É isso. Agora, esse dia comercial que eles fazem hoje, isso desonra, né, as mães. Então agora nós estamos vindo com um assunto aqui um pouco mais profundo. Um assunto que os pastores não querem falar. E pastor dá mensagem. Não querem falar. Pergunta para eles sobre a terceira puxada, não querem falar. Uma banda vai voltar de novo? Não querem falar. Ah não, pergunte, consulte seu pastor. Ah, não vou falar sobre esse assunto. Consulte seu pastor. Casamento e divórcio. Consulte seu pastor. Consulte seu pastor. Ah, e eles encontram até desculpa da mensagem para isso. O Mambrano falou, consulte seu pastor. É lógico que o Mambrano falou isso, porque o Mambrano não podia falar.
eu sou profeta da era, consulte a mim. Mas se você... As pessoas não conseguem, não prestam atenção na mensagem. É isso que acontece, toda essa confusão, gente. Mas nós cremos em um profeta. O Umbanda nos fala que a palavra de Deus, a revelação, nunca vem a pastor, nem a sacerdote, nem a teólogo, mas só vem a profeta. Como que eu vou dizer para você consulte um pastor? Jamais. Qual foi o erro de Davi? Quando era para buscar a arca, sentiu de buscar a arca do Senhor. Qual foi o erro que ele cometeu ali, que matou aquele homem, Uzá? Qual foi o erro que Davi cometeu naquele momento? Não ter consultado o profeta da era. Não ter consultado o profeta da era. Ele consultou quem? Os capitães de 100, de milhar, consultou os pastores, que representam os pastores hoje. Então, o pior erro da pessoa é consultar o pastor e não o profeta da era. Será que o profeta não ensinou sobre essas coisas? Sobre a terceira puxada? Será que não temos na mensagem uma resposta para a terceira puxada? Ou para o sétimo selo? Ou para a visão da tenda? Ou para casamento e divórcio? Ah, mas tem tanta confusão hoje, tanta confusão. Tem confusão, mas na palavra, na mensagem não há confusão. Ela é nosso urim e tumim hoje. Ela vai brilhar sobre a verdade, ela vai resplandecer e mostrar que aquilo que está falando é a verdade. Se Cristo voltou, não posso falar sobre isso. Não sei se ele voltou ou não. Que absurdo. Isso é o quê? Isso é política. Por que eles não falam isso para as pessoas? Porque eles querem agradar a todos. Não quer falar nada que faça as pessoas irem embora. Então eles ficam com aquela politicagem ali para segurar as pessoas, para atrair as pessoas e para vender, fazer o seu comércio ali. Comércio, por quê? Porque a igreja hoje é comércio, gente. É puro comércio. Eles querem vender dom, falar que é o caminho da salvação, né? Quer fazer isso, então eles querem trazer as pessoas ali. Por quê? Porque eles têm algo para vender, quer comercializar a coisa que eles têm ali. E quanto mais pessoas virem, né, mais dinheiro eles vão ganhar. É um comércio hoje as igrejas. Mas nós aqui não estamos interessados, nós não queremos agradar o grupo que crê que o Umbanda vai voltar. Nós não queremos agradar o grupo que crê que o Umbanda não vai voltar. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas que crê que a terceira puxada se cumpriu. E nem para agradar as pessoas que crê que a terceira puxada ainda vai se cumprir. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas que crê que a nuvem foi a segunda vinda de Jesus Cristo. E nem para agradar aqueles que crê que não foi. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus é você falar a verdade da mensagem de Deus. Então aqui está escrito: há 3 coisas, do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor Ele próprio apareça. Antes que o Senhor Ele próprio apareça. Está vendo aqui? Está usando o que? A palavra apareça. Percebeu isso aqui? A palavra apareça. Aparecer. Para a segunda vinda aqui, ó, rapidamente agora. Há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor Ele próprio apareça. Rapidamente agora. De modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece. Note. Um alarido, uma voz, uma trombeta. Leamos isso agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. 130. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Está vendo? Usou a palavra outra vez, aparecer, aparição, outra vez, para a segunda vinda de Cristo. Usou a palavra aparição de novo. 3 coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas 3
coisas. Jesus fará todas essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Jesus fará essas 3 coisas. Então, gente, esse aqui, o mesmo Senhor descerá do céu dos céus com alarido, isso não pode ser segunda vinda. Então, vamos entender o que é isto. E também entender essa palavra aparição e vinda. Saber distinguir uma da outra. Saber distinguir tudo isto. Primeira, segunda e terceira vinda. E aqui falando de alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo, vamos ver o que é no parágrafo 152. Agora é a primeira coisa. A primeira coisa é o toque. A primeira coisa é uma trombeta. Uma voz, um alarido. Então uma voz, então uma trombeta. Alarido, o mensageiro aprontando o povo. Então alarido é um mensageiro, um profeta aprontando o povo com a mensagem. Isso já foi concluído ou não? Ou o Mambrano tem que voltar de novo? Esse é o nosso assunto nesta noite. O Mambrano tem que voltar para revelar mais mistérios, para preparar a noiva. A mensagem dele não foi suficiente para isso até o momento? Ele terá que voltar ou não? Para concluir o ministério dele, do 7º anjo. E Malaquias, ele não fez a obra do profeta, como alguns falam e criticam, falando que Mambrana não fez a obra do profeta, mas somente a obra do evangelista. Isso é correto ou não? Nós, nesta noite, no próximo domingo, estaremos tratando desse assunto. Com muitas mensagens para poder realmente ver se é nós ou é o Mambrana que está falando. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que uma grande voz de São João 11, 38 ao 44, que chamou a Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isto. Agora observe as 3 coisas que acontecem. A seguinte é o que? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido. Uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da boda, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Então, essas 3 coisas têm que acontecer antes que Jesus volte, diz o Mambrana ali. O primeiro é o alarido, que é o quê? Uma mensagem, um profeta aprontando o povo. A segunda coisa é a voz de arcanjo, que é o quê? 154 nos fala. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus. No céu, ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Então aqui está falando que a voz de arcanjo é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Uns falam que vai vir através da noiva. Outros falam que ela vai vir através do irmão branco. O irmão branco vai ressuscitar e dar essa voz de ressurreição. Mas temos que ficar com o irmão branco, o que o irmão branco ensinou. Você vê que as pessoas aumentam e diminuem a mensagem. Por que não fica somente como o irmão branco falou? Será a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Pronto, final, não tem que aumentar nada, nem falar nada menos. Só falar isso, mas não. As pessoas não conseguem ficar com o que o Mambrana ensina, mas interpretam. E essa voz, diz Mambrana, que é a ressurreição da noiva adormecida, que morreram no passado em outras eras. Está vendo aqui? Que morreram em outras eras. Então não é chamando os eleitos sepulcros denominacionais, que nem essas pessoas que pregam que Cristo já voltou, ensinam, dizendo que chamando as pessoas do sepulcro denominacionais nessa era. Não, mas está falando aqui que é das eras passadas também. Então essa ressurreição é física.